Deus é muito bom. Amém, queridos? Você está desejoso? Aleluia, que bom. Isso é bom. Aleluia. O nível de expectativa, ele deve existir. Amém? Nós não recebemos o que não esperamos nada, né? Então, se nós não esperamos por nada, nada teremos. Amém? Então, é importante nós desenvolvermos, gerarmos uma expectativa. Amém? Esperarmos por alguma coisa. Amém, queridos? E eu gostaria de compartilhar algo. Amém? Eu tenho muita coisa borbulhando dentro de mim, muita coisa mexendo, e eu realmente tenho que organizar algumas coisas, porque nós necessitaríamos passar muito tempo aqui, né, e nós temos um tempo reduzido, né? Nós não temos todo o tempo do mundo. Aleluia. Deixa eu até colocar aqui meu... Oh, glória a Deus. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos iniciar com um texto de 2 Reis. 2 Reis. Aleluia. Amém? Segunda carta. Capítulo 6. É uma passagem, eu acredito que ela é conhecida. Amém? É o momento onde Eliseu ele é cercado por um exército. Amém? E ele é cercado, não é, o lugar onde ele está. Você encontrou 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Amém? Podemos ler? Aleluia. Então vamos lá. Versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, mandando dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber de quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito. E ele está em Dotã. Versículo 14. Então enviaram para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Depois você pode continuar lendo, só até aqui mesmo. Então, o Senhor abriu os olhos do moço, ele viu que o lugar onde eles estava cercado de anjos, amém? Na verdade, esses cavalos e carros de fogo aqui, nada mais são do que os anjos do Senhor que estavam ali com Eliseu e o seu moço, amém? Então, e depois que o moço ele enxerga isso, né, a Bíblia não diz que Eliseu estava vendo,
a Bíblia diz que que Eliseu orou para que o moço enxergasse. Amém? Se Eliseu estava em fé ou não é outra coisa. Eu, particularmente, eu acredito que Eliseu estava em fé. Ele estava crendo em algo. Amém? E ele não precisava ver alguma coisa para poder ele acreditar. Ele estava firmado numa palavra, numa convicção. E ele disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Amém, queridos? Então, nesse momento que o moço ele enxerga uma condição que estava presente, no momento que ele percebeu o que estava acontecendo, porque ele viu o exército, ele estava na cidade, eles estavam cercados por tropas inimigas, e ele realmente, como eu acredito, como a maioria de nós faríamos a mesma coisa, ou se não todos nós, agiríamos da mesma maneira. E agora? Quem poderá me defender? Né? Nós faríamos exatamente isso. Não faríamos nada mais diferente. E agora? Faríamos isso. E agora? Não é? Mas só que o homem de Deus, no caso Eliseu, ele estava vivendo numa diferença, ele tinha uma condição diferente. E essa condição não era uma condição física. Eliseu não estava fisicamente diferente do homem, do rapaz que estava ali. A única diferença que existia entre Eliseu e esse rapaz era um pensamento, era uma mentalidade, é uma maneira de viver a vida. Amém, queridos? E no momento que o homem de Deus, ele ora e pede para o Senhor abrir os olhos do moço, e ele enxergou e ele pôde perceber que o lugar onde eles estavam cercados, estavam totalmente tomados. E quando ele viu isso, é claro que quando ele enxergou essa realidade, ele mudou, porque ele percebeu algo diferente. Sabe, queridos, isso é o que eu gostaria de começar a ministração nessa noite, iniciando daqui. Eu não sei realmente como isso vai continuar, isso vai se findar, mas, sabe, as nossas reações, elas vão estar diretamente ligadas por aquilo que nós vemos. Você vai ver coisas, eu e você temos a capacidade de enxergar coisas, ou pela fé, ou de fato vendo coisas. Agora, por isso que a palavra diz que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Então eu tenho que prestar atenção. Entenda, eu e você, não sei se você está vendo algum anjo do Senhor aqui ao meu redor, ou próximo a você, mas é aí onde entra um posicionamento nosso. Não é porque nós não estamos vendo algo desse tipo que nós não devemos ter uma atitude como se estivéssemos vendo. O problema de muitos de nós é que nós só atentamos para aquilo que está à nossa volta. Nós só consideramos como verdade aquilo que vemos, tocamos e sentimos. É por isso que as nossas reações são dessa forma. Ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da vida? E agora como eu vou resolver essa situação? Ah, meu Deus, quantas vezes nós não nos comportamos dessa forma, queridos? Quantas vezes as nossas atitudes, as nossas palavras, talvez não sejam palavras, mas talvez sejam pensamentos que nós carregamos o dia todo. Não adianta, não importa se nós chegamos a expressar esses pensamentos em palavras, mas quantos de nós andamos dessa forma, com um pensamento, com uma mentalidade de preocupação, olhando para o que está à sua frente, naturalmente falando, são problemas? São. Nós não ignoramos os problemas, nós não ignoramos os fatos naturais. Só que existem fatos que não são naturais, mas são fatos, são realidades. A questão é para onde nós estaremos olhando e considerando e atentando. Amém, queridos? A Bíblia não diz que o profeta Eliseu estava vendo aquilo. A Bíblia não diz que Eliseu estava tendo uma visão. Eu posso acreditar, porque já que a Bíblia não é clara em dizer que o que Geazi enxergou, Eliseu também estava enxergando. Se a Bíblia não diz, eu posso crer dessa forma. Então eu creio que Eliseu, ele estava em fé, ele estava simplesmente, olhou para aquilo e disse, eu não me preocupo, embora eu não esteja vendo nenhum anjo aqui, mas eu vivo pela fé e eu sei que os anjos do Senhor estão comigo. E eu não temo isso que eu estou vendo, porque eu estou seguro não naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu creio.
O problema é que muitas vezes nós, o que é verdade para você, verdade para muitos de nós é o que nós vemos. É o que nós conseguimos mensurar, tocar, apalpar, racionalizar. É por isso que, por exemplo, quando o anjo chega para o pai de João Batista e falou para ele sobre um filho que ele seria pai junto com a sua esposa, e o anjo diz para ele, diz, a tua oração foi ouvida e você vai ser pai. Ele diz, como? Porque ele estava olhando para quê? Para a sua condição. Ele estava olhando para ele mesmo, para a sua idade, para o tempo. Não, ele estava mais ou menos dizendo o seguinte, agora, depois que eu passei do tempo que era propício para gerar um filho, agora, na minha velhice, como isso é possível? E o anjo disse para ele, porque você não acreditou, você vai ficar mudo, para você não falar mais besteira, você vai ficar mudo para não comprometer todo o processo. Ah, meu Deus, se o anjo do Senhor fizesse essa mesma coisa com muitos de nós, queridos, muitos de nós não falaríamos. Ou viveríamos mudo, nós iríamos passar os cultos aqui. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim também. Você teria que aprender em linguagem de sinais. Por quê? O que foi que aconteceu? Não, foi um juízo. Falou bobagem, o anjo disse, vai ficar mudo. Amém, queridos? O que é verdade, o que é realidade para você? É uma escolha, fé é uma escolha. Fé é uma decisão de olhar e considerar a palavra como verdade, ainda que os nossos sentimentos ou os nossos achômetros sejam outros. Não, mas eu penso isso. Não, mas eu acho isso. O mundo espiritual, queridos, é uma realidade, é um fato. A nossa fé não faz do mundo espiritual uma realidade. Já é uma realidade, acreditando nela ou não. Agora, quando nós decidimos acreditar, nós somos abençoados e recebemos a influência desse mundo espiritual, que já existe, que já é um fato. Nós somos abençoados por isso. Mas é um fato, acreditando ou não. Se eu acredito em anjos ou demônios, isso não muda nada. Se eles existem, não acredito que existe, tudo bem. Eles existem, a sua fé e a sua crença, a sua concordância não vai mudar. Eles não vão deixar de existir porque alguém não crê. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos, queridos, apenas entrar no rio e usar a correnteza ao nosso favor. O que eu quero dizer com isso? A palavra, ela direciona a nossa vida. A palavra de Deus, ela fala de verdades que são espirituais. E quando nós vamos dizer assim, tomamos a forma da palavra, quando nós concordamos com a palavra, quando nós fazemos da palavra a nossa visão, quando nós fazemos da realidade da palavra a nossa realidade, nós passamos a usufruir disso. Amém? Nós passamos a vivenciar e experimentar daquilo que essa realidade oferece, promete e fala. Nesse momento, Eliseu disse, não se preocupe com o que você está vendo, porque o que você não está vendo, o que é real, e que de fato e de verdade, o que você e eu não vemos, é o que determina o que vemos. É isso que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, pela fé nós entendemos que os mundos foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir do invisível. O que você vê, o modelo daqui, veio de um lugar invisível. Para você ter uma ideia, para você imaginar. Tudo que existe, queridos, tudo que existe nasceu no invisível. Tudo que existe. Esse microfone nasceu no invisível. Não estou dizendo que esse invisível foi o mundo espiritual, mas foi o campo de pensamento de alguém. Alguém viu, imaginou isso daqui. Alguém imaginou um dia alguém poder falar e num produto, num aparelho, e esse aparelho apenas
por ondas, o sinal sai daqui e o receptor está lá atrás. Mas esse sinal chega lá e de lá manda para cá e você não está vendo nada aqui, ó. Então, queridos, verdades nem sempre são aquelas que nós enxergamos. Amém? Que você está entendendo? Você já pensou como é que algo, como a televisão, por exemplo, não sei se você consegue, mas como é que um aparelho que não está ligado a lugar nenhum, a não ser na tomada de energia, ele capta, ele recebe as ondas sonoras, as imagens vêm por ondas, os programas, as vozes, tudo vem, e o aparelho recebe aquelas imagens e transmite. Você imaginou que coisa louca, queridos? Você vai entender o que eu quero chegar. Fica comigo. Já imaginou que coisa interessante? Nós pegamos aquele aparelho e aqui nesse lugar aqui, estão cheios de ondas invisíveis aos nossos olhos. Essas ondas de TV, de rádio. Se ligarmos um rádio aqui, nós iremos pegar as estações da cidade, as estações, qualquer ela que seja. Por quê? Porque aquele aparelho rádio, ele tem a capacidade de se conectar com algo que é invisível, mas que é real. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquele aparelho, ele tem a habilidade nele de receber, de se conectar com ondas que não existem, ou seja, que não são vistas, que nós não conseguimos enxergar, mas estão aqui. Amém? Aleluia. Queridos, quando nós aceitamos, deixa eu procurar explicar melhor para você. A Bíblia, vai comigo, aleluia. Vai comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Capítulo 2 de 2 Coríntios, nós não vamos ler tudo. Amém? Mas eu quero ler. Aleluia. Nós vamos ver. Aleluia. Versículo 9. Você pode ler? 1 Coríntios 2, 9. Como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado ou preparou para aqueles que o amam. Aí alguém pode dizer, você está vendo, o que nos espera no céu é algo tão grandioso, tão glorioso, tão especial. Não, queridos, não. Eu sei que no céu nós teremos muitas coisas maravilhosas, mas o que Deus preparou para aqueles que o amam não se limita apenas ao céu. Inicia-se aqui nessa terra, vivendo de uma forma diferente, experimentando coisas diferentes. Deus preparou. Deus é como aquele que está lá no estúdio, gravando os programas de televisão, de rádio. Deus foi aquele que foi lá no estúdio e preparou tudo, está tudo pronto, e Ele liberou. Isso já foi feito, já é uma realidade, e já foi liberado. Esse programa já está liberado.
Agora a questão é se nós iremos nos conectar e usufruir dessa realidade. É por isso que a Bíblia diz que, depois de ter dito tudo isso, que Deus não, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, no versículo seguinte ele diz, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Deus nos revelou. Está escrito assim? Deus nos revelou, nulo revelou. Deus nos mostrou. Revelou ou revelará? Alguma Bíblia tem a palavra revelará? Tem alguma versão aqui em português que, no lugar dessa palavra, coloque aí, Cláudio, por favor, de novo, irmão. Aleluia. Revelou, está vendo aqui? Revelou. Alguma versão aí, se você tem alguma versão, que no lugar dessa palavra revelou, tem revelará? Apontando para um dia no futuro? Toda a Bíblia aqui tem essa palavra no passado, revelou. Então Deus nos revelou. Deus já disponibilizou tudo. Deus já liberou tudo. Toda a nossa programação, tudo que nós temos. Tudo que diz respeito da nossa vida. Deus já liberou. Deus já filmou tudo. Deus já fez a edição. Entenda o que eu estou falando, amém, queridos? E Deus liberou. Já liberou. Agora está não mais com Deus, está agora conosco. A questão de se nós iremos reproduzir alguma programação celestial, se nós iremos reproduzir alguma coisa que Deus filmou, preparou, não está mais se Deus vai fazer, mas se nós estaremos antenados para receber este sinal e poder, eu entendo. É por isso que a Bíblia diz aqui, no versículo 16, adiante um pouquinho, 1 Coríntios 2,16. Aleluia, como é que está escrito aí? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, teremos a mente de Cristo. Não é assim? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos ou teremos? Temos ou teremos? Temos ou teremos? Temos é presente, passado ou futuro? Então eu tenho a mente de Cristo hoje? É isso? É isso mesmo? Será que é isso? Eu tenho a mente de Cristo? Então já é uma verdade, eu tenho a mente de Cristo? É isso mesmo, é fato. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Queridos, ter a mente de Cristo, você sabe qual é a diferença de cérebro e mente? Você sabe qual é a diferença do cérebro e a mente? Cérebro é a parte física. É isso aqui. Como diz lá no interior, é os miolos. Né? É o nosso cérebro. Isso aqui é o cérebro. A mente são os pensamentos que estão girando em torno, dentro desse cérebro. É a mesma coisa desse celular aqui. É como se nós fôssemos dizer o seguinte, esse celular, o que você está vendo aqui é o cérebro, ou seja, é a parte física. Mas nesse celular existem programas, aplicativos, são esses aplicativos que fazem com que esse celular tenha verdadeira utilidade, sim ou não? Nós queremos cada vez mais um celular, fazemos o maior esforço possível para ter um celular mais moderno. Por quê? Não é pela parte física, não é porque nós queremos um celular com um design diferente, mas é porque dentro desse celular, eles terão uma memória maior, uma velocidade maior, ou seja, o importante não é somente a questão física, mas principalmente
o software, os programas. Você está comigo, você está entendendo? São os programas, os aplicativos que fazem com que esse celular tenha verdadeira utilidade. Sim ou não? São os programas. A parte física, ela não tem a sua grande importância. Quando a Bíblia diz, queridos, que nós temos a mente de Cristo, nós temos a capacidade de pensar como Cristo pensou. Sabe, a parte mais importante que nós precisamos nos esforçarmos para adquirir na nossa vida é a mentalidade do céu. É ter uma mentalidade do reino. Muitos de nós, por exemplo, quando nós nos convertemos, nós nos preocupamos logo com coisas externas. Roupa, isso, aquilo. Eu não estou falando contra estas coisas. Mas muitos de nós não temos a mesma preocupação, o mesmo cuidado com o que pensamos. Muitos de nós, apesar de anos no Evangelho, ainda permanecemos com os mesmos velhos pensamentos que tínhamos lá atrás. Muitos de nós permanecemos pensando e sendo as mesmas velhas criaturas, mesmo dentro da igreja. Porque o que mudou, muitas vezes, foi apenas uma questão exterior. Mas aqui dentro, o que roda são os aplicativos lá atrás. Quando você e eu não sabíamos quem era Senhor Jesus. Entenda, queridos, que Jesus, ele veio ser um modelo. Ele veio nos salvar, mas ele também veio nos mostrar uma nova forma de viver. Isso começa aqui. Quando você começa a pensar em conformidade, em linha com a palavra. Quando os seus pensamentos, a sua maneira e a sua forma de enxergar as coisas, enxergar o mundo, já não é com os olhos antigos. Se antes você talvez se comportasse, antes de Cristo, talvez eu e você tivéssemos um comportamento como aquele rapaz teve no início, Geazi, quando ele olhou para a situação e ele dizia: e agora? Mas agora, queridos, nós temos uma outra realidade. Agora, hoje, eu e você vivemos num novo lugar. A Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho. Mudou, nascemos de novo, tudo mudou. Mas a questão é que muitas vezes nós vivemos isso apenas na teoria. Porque nós insistimos em segurar os mesmos velhos pensamentos. Nós temos a mente de Cristo, queridos, nós não temos o cérebro de Jesus, nós temos a mente. Mente é a mentalidade, é a maneira de pensar, são os pensamentos. Por isso que Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. O Senhor fala em Isaías: assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Mas muitos de nós insistimos em pensar e continuar pensando da mesma forma pequena. Amém? Aleluia. O profeta disse: não se preocupe, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mas só estavam eles dois. Só estava ele e o moço. E ele diz: mais são os que estão conosco, não se preocupe. Mais são os que estão conosco. Queridos, ele disse isso numa velha aliança. Eu pergunto, será que na nova aliança nós também poderíamos dizer assim? Sim ou não? O que é que você pensa? Claro que sim. A palavra diz que nós vivemos numa aliança superior. Mas o que nós falamos? O irmão Dailton falou sobre isso no início. O que nós falamos, como nós enxergamos, como nós analisamos,
Quais são os pensamentos que eu e você temos quando olhamos para uma situação? E não somente aquele momento, mas como nós vivemos. Aleluia. Será que nós permanecemos do mesmo jeito? E agora o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, que meu Jesus. Eu vou pedir oração, mas mesmo assim pedindo oração ainda permanece ansioso, preocupado, inquieto. Por quê? A palavra fala que nós somos mais do que vencedores. A palavra diz que nós não precisamos temer nada. Mas isso não significa nada, porque é a palavra. Mas, queridos, essa palavra precisa estar aqui dentro primeiro. Isso daqui tem que estar aqui dentro. Tem que começar. Então, o pensamento da palavra tem que ser o meu pensamento. A maneira e a forma como a palavra apresenta tem que ser a minha forma de pensar e ver. Eu e você vivemos numa realidade, queridos, deixa eu falar. Você nasceu de novo. Quantos aceitaram Jesus aqui? Você tem certeza que Jesus é o teu Senhor e Salvador? Pronto. Essa certeza que você tem, deu você acesso a uma realidade totalmente diferente. É por isso que Paulo, ele ora, ele faz uma oração para os Efésios. Lá no capítulo 1, versículo 15, Paulo ora o seguinte: para que os olhos do entendimento fossem abertos. Paulo orava para que os olhos do entendimento fossem abertos. Por quê? Porque, queridos, é uma realidade que existe, só que muitas vezes nós não consideramos, nós não levamos em conta. Para nós, a verdade não é aquilo que a palavra apresenta, mas aquilo que nós estamos enxergando. Quantos de nós olhamos para uma situação e nos preocupamos, e nos matamos de preocupação, e vivemos ansiosos e preocupados, o que é que eu vou fazer, meu Deus, e oramos, e oramos, e oramos, e mesmo apesar de toda essa oração, ainda permanecemos cheios de inquietações. Amém, queridos? Quando, na verdade, tudo que nós precisaríamos é substituir aqui, ó, mudar. Considerar a palavra. A palavra diz: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior que está em mim, o Espírito de Deus habita em mim. Será que só isso não seria mais do que suficiente para nós olharmos para nossas lutas, os nossos problemas e olhar assim: quem é esse circunciso filisteu? Será que só essa verdade? Pensa comigo, queridos. 1 João diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu pergunto a você, juntando todos os demônios, Satanás e a sua cambada, junta tudo que for de capeta, eu pergunto, tudo isso, todo esse exército de demônio, vocês acreditam que esse exército todo é maior do que o Espírito Santo? Quantos aqui acreditam que o exército de Satanás é maior do que o Espírito Santo? Vamos lá, levante a mão. Você acredita nisso? E por que nós nos comportamos diferente? Por que nós, mesmo com essa verdade, quando a palavra apresenta maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, nós achamos e vivemos de forma diferente? Porque no fundo nós acreditamos que Satanás tem poder de fazer alguma coisa contra a nossa vida. Sabe por que nós acreditamos? Porque o que a palavra apresenta não é válido para nós. Amém, queridos? Maior o que está em nós. Isso já seria mais do que suficiente, queridos, para nós olharmos para aquilo que vem contra nós e dizer assim: isso aqui não vai ser suficiente para me vencer. Quantos de nós, queridos, nos entregamos a situações? Quantos de nós nos curvamos diante de problemas? Quantos de nós agimos assim? Sim ou não? Amém? E o que nós deveríamos fazer? Nada. Não devemos fazer mais nada, a não ser apenas considerar a palavra. É por isso que 1 João diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Abre lá rapidinho, por favor. Aleluia. 1 João capítulo 5.
Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Diga, maior é o que habita em mim. Maior é o que habita em mim. Maior é o que habita em mim. Quem é que habita em mim? Quem é? De quem esse versículo está se referindo? Vamos ler primeiro, 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence-o. E a nossa. O que é que vence o mundo? A nossa fé. O que é que vence o mundo? Por que a nossa fé? Porque quando você crê nessas verdades, quando você crê nesse fato, você venceu. A vitória não é quando algo acontece, a vitória é quando você crê. Amém? Sabe o que é que muitos de nós consideramos? Nós consideramos que, não, eu só irei vencer esta doença quando ela desaparecer. Não, no momento que você se firma na palavra, você já venceu. Por quê? Sabe por quê? É a mesma coisa de você cortar um galho de uma árvore. Se você corta uma árvore, por exemplo, pelo tronco, ela ainda permanece verde. Porque ainda resta ainda um pouco de vida dentro dela. Mas os seus dias estão contados. Mais cedo ou mais tarde, ela vai terminar murchando. Então, a nossa consideração deve ser a palavra. Quando você crê na palavra, querido, a sua vitória é certa. Porque não depende das nossas próprias habilidades, depende apenas de uma coisa, naquilo que Deus fez em Cristo e daquilo que nós aceitamos como verdade sobre a nossa vida. Você está comigo? Davi, quando chega diante do gigante, querido, todo o exército passaram 40 dias correndo dele. Todo o exército de Israel, por 40 dias, foram afrontados por aquele gigante, e todo o exército ouviram palavras de afronto por 40 dias. Davi chegou e olhou do mesmo jeito. O gigante estava do mesmo jeito. O que existia de diferença entre Davi e o exército? Será que Deus, preste atenção, será que Deus era com Davi e não com os outros homens do exército de Israel? Será que Deus ele tinha algo diferente com Davi e não com o outro exército? Você está entendendo o que eu estou falando? O que existia diferente? Uma mentalidade de Davi. Davi sabia quem estava com ele. Davi sabia quem era o Deus a quem ele servia. Davi entendia, e por isso que ele diz: quem é este incircunciso que afronta o Deus? E o rei tentando convencer: você é um jovem, você é um garoto, você não pode vencer esse gigante. Ele disse: rei, você chegou tarde com esse argumento, porque eu já venci um leão e um urso. Sabe qual é a diferença, queridos? É uma mentalidade. É a forma como você vê e pensa sobre as coisas. Já existe uma verdade estabelecida. Já está consumado. Jesus na cruz diz: não tem nada mais para ser feito. Tudo aquilo que nós necessitamos nessa vida já foi liberado, já foi disponibilizado. Você está entendendo? Mas quando eu e você conseguimos olhar para a palavra e aceitar, mesmo quando na nossa mente existem pensamentos e argumentos, a maneira como foi com Maria, por exemplo. Queridos, a fé, ela não necessariamente ela vai precisar de todas as respostas. Quando o anjo chega para Maria e diz: você foi escolhida para ser a mãe do Salvador, ela diz: como é que vai acontecer? Eu não conheço homem nenhum. Ela tinha perguntas, argumentos. Mas quando o anjo disse: olha, o Espírito de Deus vai descer sobre ti, o anjo explica para ela como seria. Ela diz: é suficiente para mim. Eu não sei, isso é novidade. Nunca ninguém, na minha tribo, na minha história, nunca ninguém, não tenho conhecimento de nenhuma mulher que tenha sido... tenha conseguido gerar uma criança do Espírito Santo. Mas, se você está falando, ainda que o meu argumento, a minha mentalidade, eu consiga enxergar de outra forma, mas está aqui a serva do Senhor. O
que você diz é suficiente. Você está entendendo, querido? Aleluia. Está consumado, diga está consumado. Nós somos mais do que vencedores. Tudo aquilo que nós necessitaríamos para vencer já foi liberado para nós. Mas sabe o que é que muitos de nós fazemos? Não consideramos isso. Muitos olham para essa palavra e, ai, que legal, que bom que fosse vencer. Meu Deus, se eu conseguisse vencer, querido, você já é. Maior que está em nós. Maior aquele que habita em nós. Sabe o que são problemas? O que são situações que se levantam? Amém? O que são? Aleluia. Essa verdade por si só já seria mais do que suficiente para nós mudarmos. Por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a capacidade dada por Deus, querido, para pensar, para ter os pensamentos que Jesus teve. Jesus estava preso. Momentos antes dele ser preso, os guardas vieram para prendê-lo. Pedro pega a espada e tenta arrancar a cabeça do soldado, não é? Deu um golpe com a espada que ia arrancar a cabeça do soldado. Amém? Jesus diz para Pedro, guarda essa espada. Você não acha que se eu quisesse me livrar desse momento, eu não fazia apenas uma oração ao meu Pai e dizer, Senhor, eu quero ser livre das mãos desses inimigos. E Ele mandaria 12 legiões de anjos para me livrar? Você percebe a mentalidade, a maneira como Jesus vivia? Jesus não dependia dos recursos naturais. Pedro tentando talvez salvar Jesus, Jesus disse para Pedro, Pedro, eu não preciso disso não, se eu quiser ser livre, eu sei como ser livre, é só pedir ao Pai. E eu tenho anjos que estão à minha disposição, é só eu orar, Pai, manda anjo para mim. Você está entendendo, queridos? Os recursos que nós temos, a questão não é que nós não temos, é que nós temos, a questão muitas vezes é, nós não enxergamos isso. Nós olhamos para isso como uma possibilidade, se eu tiver sorte de um dia, que coisa boa. Amém? Pois é, Pedro tentando cortar a cabeça do soldado, porque ele tentou cortar a cabeça, amém? Que ninguém vai cortar uma orelha. Ele foi tentar cortar a cabeça, o cara que desviou e pegou só na orelha. Mas ele com certeza foi tentar cortar a cabeça dele. E Jesus disse para Pedro, Pedro, eu não preciso dessa forma, desses artifícios. Eu sei como ser livre. Eu tenho à minha disposição uma legião, 12 legiões. 12 legiões. Aí eu pergunto, queridos, Jesus disse que nós poderíamos viver dessa mesma forma. Jesus disse que aqueles que crescem nele viveriam dessa mesma forma. Aí eu pergunto, e aí, como é que está a sua vida? Como é que está a sua visão? Quando você enxerga para o teu futuro, o teu amanhã, como você vê? Quando você fecha os seus olhos, o que é que existe? Preocupações, inquietações, perguntas? Ou você tem uma visão clara? Quando você fecha os olhos e enxerga o teu presente, o teu futuro, como você enxerga? Como você enfrenta essas lutas? Lutas vêm, adversidade vem, problemas se levantam. Como nós olhamos para isso? Nós enxergamos de que forma? Nós sabemos quem está conosco? Nós sabemos quem está conosco ou nós, meu Deus, e agora? Eu vou fazer alguma... Sabe? Você está entendendo, queridos? Aleluia, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que habita em nós, é o que a palavra diz, do que aquele que está no mundo. Aleluia. O que Satanás e a sua corja pode fazer? Não pode. Aleluia, mas quando nós não consideramos isso, porque nós muitas vezes não honramos essa palavra, nós não vivemos à altura dela, porque nós nos comportamos como Geazi. Nós vivemos a nossa vida como Geazi. Geazi é o servo do profeta Eliseu. Olhamos, enxergamos o natural e consideramos como verdade aquilo que enxergamos. Para nós, a verdade é aquilo que estamos vendo.
para nós, de fato e de verdade, o que é realidade, aquilo que vemos. A palavra é algo bonito, oh, coisa linda. É a verdade, queridos. A palavra é a verdade é a palavra. Está estabelecida, tudo vai passar, mas a palavra jamais vai passar. Aleluia. A palavra jamais vai passar. Aquilo que ele disse nunca vai se tornar obsoleto. A palavra do Senhor nunca vai. E eu e você podemos nos apegar, nos agarrar, nos apropriarmos dessa verdade. Podemos nos agarrar a essas verdades. A verdade que diz respeito à sua vida, que vai de encontro à sua necessidade. Aleluia. E viver de forma diferente. Olhar e enxergar como algo... Você está entendendo? Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Oh, aleluia. Não são, queridos, não são. Este mundo, tudo que esse mundo pode produzir de problemas e dificuldades não podem vencer um filho de Deus, quando este tem uma consciência, uma mentalidade. Por isso que a Bíblia diz que a prosperidade é uma mentalidade. Amém? Diga comigo, prosperidade é uma mentalidade. É uma maneira de pensar. É uma forma de enxergar. Davi venceu o gigante. Sabe onde foi que Davi venceu o gigante? Sabe onde foi que a vitória de Davi começou e terminou? Aqui, ó. Ele disse, olha, hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Hoje eu vou cortar sua cabeça. Hoje, tudo ele já viu. Antes dele jogar a pedra, ele já falou tudo. Mas por que ele falou? Porque ele viu. Aquilo já era claro para ele. Ele não tinha dúvidas. E ele não foi contra o gigante porque ele se achava preparado. Ele era capaz. Não, ele diz, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou confiando em mim, estou confiando naquele que está me segurando. Aleluia. Aleluia, queridos. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos desenvolver uma mentalidade de vencedores. Aleluia. Porque já é fato. Nada mais precisamos fazer a não ser aceitar. Aleluia. Glória a Deus. O que a palavra de Deus diz em relação à sua necessidade? O que a palavra de Deus diz? Considera isso. Considera isso. Faça com que a palavra seja verdade para você. Porque ela é a verdade. Agora, muitas vezes ela não é a minha verdade. Ela é a verdade. Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Mas muitas vezes ela não é a minha verdade. Você já ouviu alguém falar dessa forma, por exemplo? Você está tentando explicar alguma coisa para alguém, pode ser a palavra ou alguma coisa, e essa pessoa diz assim, eu não vejo assim. Você já viu essa expressão? Eu não enxergo assim. Eu não vejo assim. Sabe o que ela está dizendo? Eu tenho outra verdade. Eu tenho outra visão. Eu tenho outra compreensão. Quantas vezes você pode falar para alguém, por exemplo, sobre algum versículo, alguma promessa, alguma realidade da palavra? Olha, a Bíblia diz isso. Aí a pessoa diz assim, eu não vejo assim. Então, para ela, existe uma outra verdade. E o que é que ela vai experimentar? O que é que ela vai viver? Essa verdade. Embora a palavra seja verdade, mas se essa verdade não for a minha verdade, eu vou viver a minha verdade. É por isso que tem pessoas que são crentes e estão vivendo de outra maneira. Mesmo a palavra falando algo, mas a vida delas é outra. A experiência delas é outra. Então tem pessoas que elas mesmo tendo a palavra, dentro delas, os seus pensamentos, a sua visão é diferente da palavra. Então dentro delas existem até certos conflitos, argumentos. Quantas vezes nós estamos diante de uma ministração da palavra, nós estamos ouvindo a palavra e dentro de nós se levanta pensamentos para combater aquela palavra.
Quantas vezes nós levantamos e procuramos em nós pensamentos e argumentos para justificar a incredulidade? Não, é assim, Deus cura, mas é somente alguns, quando Ele quer. Pessoas pensam assim, sim ou não? E pessoas vivem assim. Então elas até oram por cura, mas dentro delas existe uma verdade. Eu posso orar, agora ter cura é outra coisa. Só que a palavra diz uma outra coisa, queridos. É a mesma coisa de você falar para você entender, para eu finalizar, já que já está longo. Você prega Jesus para outra pessoa. Jesus, por exemplo, você sabe, quantos aqui sabem que Jesus é o único caminho de salvação? Não existe outra forma. Você acredita que todos os caminhos levam a Deus, ou apenas um único caminho? Um único caminho. Jesus diz que Ele é o, não diz um. Ele é o, então não existe outro. Mas quantas vezes você já passou por essa experiência? Você fala de Jesus para uma pessoa, mas ela enxerga e ela vê e ela interpreta de outra forma. Já aconteceu com você? Você falar de Jesus para alguém e a pessoa, não, eu acho que é assim, não é bem assim. Então a visão dela, a crença dela é outra. E ela só vai ser beneficiada pela verdade da palavra no dia que ela aceitar a verdade como ela é, sem nenhuma coisa em si mesma. Você está entendendo? É por isso que existem tantas religiões, porque as pessoas elas decidem elas decidem por aquilo que lhe é conveniente, elas fazem a sua verdade. Tem pessoas que pegam religiões que pegam trechos da Bíblia e montam uma doutrina em cima de versículos e desconsideram todo o restante, mas elas pegam apenas aquilo que lhes interessa e elas fundamentam a sua crença em cima daquilo. Então qual é a verdade para ela? É aquilo. E é por isso que é tão difícil tentar convencer alguém sobre outra coisa, porque ela está tão convicta de uma mentira, mas para ela é verdade. Aí eu pergunto para você, existem dentro de nós pensamentos. Todos nós temos esses pensamentos em todas as áreas. Área da saúde. Quais são os pensamentos que você tem na área de saúde? Como você vê Deus como aquele que cura? Esses pensamentos que você tem estão em linha com a palavra? Ou apenas os teus pensamentos? Você está entendendo? Aleluia. Aleluia. Eu sei, queridos, que muitas vezes os nossos maiores inimigos não é o diabo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. É uma mentalidade errada, que não aceita a verdade da palavra. Muitos de nós ouvimos a palavra, mas dentro de nós se levantam pensamentos, argumentos para repreender, para bloquear a verdade da palavra. Então nós sabemos, mas não aceitamos. Ouvimos, mas não guardamos. Aquela palavra não entra dentro de nós. É a mesma coisa de uma pessoa estar num culto e alguém fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Ela ouve, mas aquilo não entra. Ela não consegue receber e viver aquela palavra. Porque ela diz, não, acho que não é assim, não precisa disso. Eu acho que isso é exagero. É uma forma de você interpretar. Eu pergunto para você, se alguma outra religião, não vou citar nomes aqui, nem... Se alguma outra religião chegar para você e dizer para você que o fato de você servir a Deus, servir a Jesus, é apenas uma interpretação que você decidiu acreditar. Aí eu pergunto, o que você dirá? Tudo bem, gente? Aleluia! Você está convicto disso? É a verdade? A verdade, ela liberta, queridos, mas a verdade, ela tem que ser a minha verdade. Oh, aleluia. Tem que ser a minha verdade. Ou seja, essa verdade é a minha verdade. Ou seja, a minha visão é a mesma da palavra. Eu enxergo e eu vejo como a palavra está dizendo.
A palavra diz que eu sou mais do que vencedor, então eu enxergo, eu consigo ver, eu consigo me alegrar. E eu digo, amém, eu recebo, eu te agradeço, Pai. E eu vivo a minha vida com essa mentalidade. Aleluia. Oh, Deus bom, mas eu sei que eu já ministrei muito. Aleluia. Oh, Deus bom, queridos. Mas eu quero falar para você, para finalizar. Geazi, ele estava andando com o homem de Deus. Se você depois quer saber o resultado da história, como terminou Geazi, infelizmente ele terminou errado. Mesmo andando com um homem de Deus. O final da história de Geazi não foi o dos melhores, não. Muito pelo contrário. Então, queridos, não basta você estar num lugar. Não basta. É necessário que cada um de nós possamos enxergar as coisas como elas devem ser. Eu não posso ter a minha visão, a minha interpretação. É o meu jeito. Não, é a minha maneira. Não, não é. Se essa tua maneira não é o que a palavra apresenta, essa maneira está errada. E eu preciso me submeter à palavra. E fazer da verdade da palavra a minha verdade. Então eu passo a viver de forma diferente. Então quando os problemas se levantam, eu terei uma outra abordagem. Eu olharei e já verei não mais como Geazi. Geazi olhou, meu Deus, e agora? Você vai olhar e dizer assim, obrigado, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu não temo nada. Eu sei que o Senhor está comigo e eu te dou graças. Eu durmo em paz. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós somos o que a palavra diz que somos. Nós temos o que a palavra diz que nós temos. E nós podemos o que a palavra diz que podemos. Aleluia. A verdade da palavra é a nossa verdade. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Quando nossa verdade está em linha com a palavra, nós andamos diferente. Os medos, as preocupações que são tão comuns, aleluia, a quem não conhece a palavra, quem não conhece o Senhor, não farão parte da nossa vida. Obrigado, Pai. Vamos orar para finalizar a palavra. Nós vamos ter o momento da ceia.